Olá, hoje o Contexto faz uma entrevista com o Fernando Moraes, um dos maiores escritores do Brasil, do mundo, né? Tem livros vendidos no mundo inteiro, são obras que marcaram a nossa vida, A Ilha, Olga, Chateau e vários outros livros. O mais recente, eu acho que é o melhor livro que eu li nos últimos tempos, que é Os Últimos Soldados da Guerra Fria, um livro importantíssimo para a gente entender o momento, essas relações de Cuba com os Estados Unidos e com o mundo. E é um grande engenheiro, trabalhou em várias das redações mais importantes do Brasil, e é uma pessoa que também teve uma trajetória política, foi deputado federal, deu uma contribuição fundamental, e o Fernando também foi secretário de Cultura de São Paulo, né, nos momentos importantes, né, da reconstrução do Brasil, que é coisa que ele vai ter que ajudar a fazer de novo, né? Porque destruiu Inshallah. muito do que a geração do Fernando, a nossa geração fez. Eu acho que ele vai ter muita contribuição a dar novamente. Bom, Fernando, bom dia nessa manhã de sábado. É um prazer estar com você. Bom dia, minerada, bom dia, brasileirada, bom dia, gente que está vendo fora do Brasil. É uma alegria estar aqui no Contexto com esse grande companheiro que é Vilásio, que ajudou tanto ao nocaute, não só escrevendo para o nocaute, produzindo para o nocaute, mas ajudou muito nos bastidores. Fala com fulano, fulano tem tal informação importante sobre tal tema. Mas, enfim, ele foi um dos generosos contribuintes, generosos cúmplices dessa aventura que foi o nocaute, que depois a gente fala disso. Estou muito feliz de estar aqui falando com você, não só porque é você e porque é no Contexto, mas porque estou na minha terra, né? Estou aí falando em Minas Gerais. Estou em São Paulo, mas estou falando para a minerada em primeiro lugar. O epicentro da nossa agitação é Minas Gerais. Fernando, o mundo está recebendo um filme que é o OSP, né? Baseado num dos seus mais belos livros, dos mais importantes, que é Os Últimos Soldados da Guerra Fria, com elenco internacional. Eu queria que você me contasse como que surgiu esse projeto do filme, como surgiu o projeto do livro. Olha, livro tem aquelas coisas, né? Tem livro que você fica perseguindo anos e anos até pegar, e tem livro que cai no seu colo. Eu estava em São Paulo, dentro de um táxi, 10 anos atrás, sei lá, no meio do trânsito ali com a minha mulher, e no rádio do táxi, aquele finzinho de tarde, que eles vão lendo as notícias internacionais rapidinho, uma atrás da outra, e saiu uma noticinha ali de uns 30 segundos que dizia a CIA prendeu, o FBI prendeu nos Estados Unidos 10 espiões cubanos que estavam nos Estados Unidos fazendo espionagem. Eu, na hora, falei para a Marina, esse negócio dá uma reportagem, e se bobear é capaz de dar um livro. Porque qual era o espanto? Enfim, porque, em primeiro lugar, o autor não gosta de história linear, história que você lê o começo já sabe como vai ser o meio e como vai ser o fim. E era uma história absolutamente inédita em 50 anos de relações tumultuadas entre Estados Unidos e Cuba, porque o que acontece é o oposto. O que vem acontecendo ao longo dos últimos 60 anos é Cuba prender espião americano. Cuba nunca houve um caso de algum cubano ser preso nos Estados Unidos, nunca tinha havido, por espionagem, sabe? É uma coisa que Cuba mantém as relações, mesmo nos movimentos mais áridos, não só mantém as relações no nível de respeitabilidade, como até, olha que maluquice, como até adverte o inimigo quando vê que o inimigo está sob um risco que é um risco que não é só dele. Vou dar um exemplo. O serviço secreto cubano infiltrado, todos os serviços secretos são infiltrados em tudo quanto é lugar, eles descobriram, quando era presidente, um dos maiores inimigos de Cuba na história dos Estados Unidos,
que era o Ronald Reagan, eles descobriram que um grupo de ultradireita dos Estados Unidos estava se preparando para matar o Reagan, para fazer um atentado à bomba contra o Reagan. E só agora veio à tona que Cuba fez um informe sobre isso e mandou para a CIA, mandou para o Departamento de Estado, dizendo: olha, vão matar o Reagan, o plano é esse, aquele. Então, para mim, era um espanto. Um espanto. E aí, na primeira oportunidade que eu tive de ir a Cuba, eu falei: eu quero fazer uma matéria sobre esses caras que foram presos em Miami, que eram 10 originalmente. E aí eles pularam fora. Cubano é malandro. Nem pensar, imagina. Isso não existe, isso aí é já uma farsa dos americanos e tal. Só depois eu descobri por que eles não queriam abrir o jogo para mim, porque, além desses 10, eles tinham mais gente infiltrada em organizações de extrema-direita nos Estados Unidos e temiam que a segurança deles fosse colocada em risco. Mas o que aconteceu foi o seguinte: quando acabou a União Soviética, a economia cubana teve um baque, o PIB cubano caiu 70%. E aquilo foi, naturalmente, um desespero, porque são 11 milhões de habitantes que você tem que alimentar, a sociedade tem que funcionar, e uma sociedade habituada à escola gratuita, à saúde gratuita, a não pagar por nenhum serviço público. E aí os cubanos, muito com a ajuda dos espanhóis, na época o Partido Socialista estava no poder, era o primeiro deles, que depois foi muito para a direita, o Felipe González. PSOE. Exatamente, o PSOE, o Partido Socialista Espanhol. E eles tinham boas relações com o Fidel, ele particularmente tinha boas relações com o Fidel, e até relações pessoais, ia muito a Cuba pescar com o Fidel. E aí ele disse o seguinte: olha, o que salvou a economia espanhola é que nós não produzíamos nada. Produzíamos vinho, que não era o melhor vinho do mundo e nem era o melhor vinho da Europa. Era um vinhozinho razoável. Hoje não, hoje melhorou muito a qualidade. Produzíamos vinho e a única indústria que a gente tinha, que era a indústria de automóveis, não era nossa, era da Fiat, italiana. Então, descobriu-se, como se a descoberta do óbvio, do ovo de Colombo, que é o seguinte: a saída está no turismo. E começaram a investir pesado, o Estado investir pesado. O Estado comprou castelos, mosteiros, antigas residências de milionários e de nobres pelo interior todo, restaurou tudo aquilo e transformou em hotéis, e os chamados passadoras, eu acho. E passou a investir. Grandes empresas espanholas de turismo surgiram no mundo inteiro, entre elas a Meliá, que hoje é uma das gigantes mundiais, tem um montão de hotéis até aqui no Brasil. E aí eles disseram: olha, a saída para a economia cubana é turismo, porque o único produto que vocês têm do ponto de vista econômico é o açúcar. A produção está caindo porque os equipamentos estão obsoletos, não tem mais reposição de peça, porque era tudo soviético, e, ao mesmo tempo, o preço do açúcar no mercado internacional, por causa da superprodução da Austrália, sobretudo, o preço estava caindo. Então, eles passaram lá os chamados período especial com a corda no pescoço. Eu fui a Cuba 2 ou 3 vezes, uma vez, inclusive, num voo de solidariedade organizado com 2 outros mineiros, o Frei Beto e o Ziraldo.
mais Chico Buarque e o Éric Nepomuceno, arrumamos um voo de solidariedade. Cada um pagava a sua própria passagem, fretamos um avião e fomos 200 pessoas para Cuba para dar solidariedade. Bom, Cuba começa a investir no turismo e a economia começa a subir, porque o turismo tem uma vantagem, né, que se você vende petróleo, se você vende commodity, se você vende açúcar, se você vende aço, você vende hoje, eu vendo para você, eu vendo hoje, assino um contrato hoje, $1 bilhão, você vai me pagar daqui a não sei quantos meses ou anos e eu vou te cobrar. E turismo não. Turismo é tutu ali na boca do caixa. No máximo, se for pago em cartão de crédito, você recebe em um mês. Mas não tem erro, é dinheiro na mão e dinheiro forte. É euro ou dólar. E a economia começou a decolar. E a oposição contra-revolucionária lá em Miami percebeu que o sonho deles de que a Revolução Cubana fosse morrer depois do fim da União Soviética estava se transformando num pesadelo. A economia cubana estava se salvando. E abriram hotéis, redes de hotéis enormes. Os Estados Unidos chegaram a fazer uma pressão oficial sobre a Meliá, dizendo o seguinte: olha, pela lei do bloqueio, quem tem negócios em Cuba não pode ter negócios nos Estados Unidos. Vocês têm 23 hotéis aqui e estão construindo, sei lá, 10, 20 hotéis em Cuba. Construindo ou comprando 49% do negócio dos cubanos. Os cubanos são sempre os detentores do controle do negócio. E disseram para eles, formalmente, por escrito, carta do Departamento de Estado e do Departamento de Tesouro: vocês têm um mês, sei lá, para fazer uma opção, ou vocês mantêm os seus hotéis funcionando, sua rede funcionando nos Estados Unidos, mas tem que fechar a cubana. Se o senhor quiser manter a cubana, o senhor vai ser obrigado a fechar aqui. E a Meliá respondeu o seguinte: muito bem, então já vamos colocar à venda os hotéis que nós temos nos Estados Unidos e vamos investir em Cuba. Negócio corajoso, porque, no fundo, o capitalista não está muito interessado, salvo as exceções de praxe, não está muito interessado no bem-estar das pessoas e ajudar país pobre. Não, o capitalismo é para ganhar dinheiro. Então, é surpresa que uma grande empresa capitalista, de um país capitalista, ex-franquista, tudo aquilo, dissesse: não, nós não concordamos com isso, não. Isso é uma violação da extraterritorialidade da legislação e não concordamos. E ficaram a economia subindo, subindo. O que a guzanada, o que a máfia cubana da Flórida resolveu fazer? Começar a fazer atentados em Cuba para espantar o turismo. Que era o quê? Botar bomba em avião de turismo, botar bomba em hotel, botar bomba nas casas de espetáculo, botar bomba em lugares públicos frequentados por turistas. Então, por exemplo, tem um restaurante famosíssimo em Cuba, que é o Bodeguita del Medio. Tem até uma canequinha deles aqui, um dos restaurantes frequentado pelo Hemingway. Frequentado pelo Hemingway. Ia lá, encher o caco e saía cambaleando por ali. E o Bodeguita, na verdade, para quem está ouvindo, para a minerada que está ouvindo e que ainda não foi a Cuba, quando for a Cuba, de alguma maneira tem que ir ao Bodeguita, porque lá Bodeguita você come comida mineira. É feijão preto, arroz branco e porco. Porco de tudo quanto é jeito, desde o nosso velho e bom torresmo, saudável torresmo, que lá eles chamam de chicharrones, tudo, orelha de porco, pé de porco. Não chega a ser uma feijoada, porque o feijão é separado, mas é bem parecido com a nossa feijoada. E é o lugar mais badalado. Botaram a bomba no Bodeguita, botaram uma bomba em tal hotel, botaram uma bomba no avião, matou 65 pessoas em pleno voo. E aí os cubanos disseram: esses caras vão quebrar a gente.
Os caras vão quebrar, gente. Porque você não vai. Eu me lembro, Evilásio, anos atrás, a minha mulher falou: eu vou com um grupo de amigas para o Egito. Falei: não vai, não. Não, tudo bem, a gente vai fazer uma viagem sobre um circuito histórico. Falei: não vai. Eu não sou marido machista, ao contrário, ela é que manda em mim. Mas eu falei: não adianta, se precisar amarrar sua canela aqui num toco de árvore, mas não vai. Por quê? Porque a Irmandade Muçulmana, naquele momento, estava fazendo atentados exatamente contra o que eles chamam cultura ocidental. Então, você chegava lá com essa sua cara, com essa sua barbicha branca, com essa sua camisa aberta no peito, é estrangeiro, é ocidental. Põe bomba. Então, não põe. Então, eles estavam destruindo a economia cubana, sim, destruindo. E eles não faziam, como bons mafiosos profissionais, eles não faziam isso pessoalmente. Eles contratavam mercenários na América Central, gente que já tinha prestado serviço à CIA, gente que já tinha estado no Iraque, já tinha estado no Afeganistão, no Vietnã, no diabo, e pagavam $1.500 por bomba, fora as despesas. Era um negócio. Era um negócio. É que nem eu te contratar para fazer uma matéria em Cuba e dizer: é tanto de cachê, fora hotel e avião. Era a mesma coisa. E eles determinavam os lugares. Não é que você ia lá e escolhia. Não. Então, você tem que botar uma bomba no Hotel Triton, uma no Capri, uma em tal lugar e uma na Bodeguita del Medio. E pagavam os caras. E os cubanos entraram em parafuso. Porque eu vou te falar com toda honestidade, eu ia a Cuba com medo. Eu, que não tenho medo de mais nada, estou velho, morrer não faz diferença, eu ia a Cuba, não chegava a dizer com medo, mas preocupado. Numa das vezes que eu fui lá, o hotel em que eu fiquei hospedado tinha sido bombardeado um mês antes, o Coíba, no centro da cidade. E aquilo começou a preocupar os cubanos e o comandante disse: olha, só tem um jeito, é descobrir quem está fazendo isso. E só tem um jeito de descobrir quem está fazendo isso: infiltrar gente nossa dentro dessas organizações. E aí começa a minha história, porque eles destacam um grupo de 10 pessoas, uma sem saber da outra, e essas pessoas recebem orientação de fingir que estão desertando de Cuba porque a Revolução tem dificuldades, porque acabou a União Soviética, porque a qualidade da educação já não é a mesma e tal. É fácil arrumar desculpa para fugir de um país pobre, atravessando uma crise brutal. Não faltou comida, em um momento faltou comida, sabe? Não faltou educação para as crianças, não faltou saúde pública. Eles com a corda no pescoço ali, asfixiados. Mas o básico não faltou. Faltou gasolina. Você andava pelas ruas de Havana, parecia que você estava andando numa cidade cenográfica feita por um filme fantasma. E aí deram não sei quantas toneladas de açúcar para os chineses. Os chineses mandaram 2 milhões de bicicletas para Cuba. 2 milhões de bicicletas é dar bicicleta para 20% da população. Se você considerar os velhinhos que já não andam mais de bicicleta e os pequenos, bebê, que também não andam, é quase que dar uma bicicleta para cada cubano, um país de 10 milhões. É como se aqui no Brasil, de uma hora para outra, chegassem 50 milhões de bicicletas para distribuir para a população. Fizeram de tudo. E meteram os caras lá dentro, nas organizações mais agressivas. Porque tem de tudo. A colônia cubana, a comunidade cubana na Flórida, tem desde máfia, vendedor de cocaína, vendedor de arma, que, na verdade, utiliza a ideologia como fachada. Como é que você explica? Como é que você explica que o senhor
tem dinheiro para comprar 50 mísseis, 50 lançadores de mísseis. Ah, isso é doação, que acabou, a Flórida acabou se transformando numa espécie de santuário de mercenários. Não é demais lembrar, sobretudo para as pessoas saberem o que é aquele universo ali, todos os islamitas que participaram da Al-Qaeda, que participaram da operação do 11 de setembro em Nova York e Washington, todos aprenderam a pilotar aviões em aeroclubes de Miami. Todos. Tal era a desenvoltura com que essa cachorrada circulava por lá, com a CIA fechando os olhos. Por quê? Porque era gente que queria derrubar o Fidel, era gente que queria derrubar. Agora, a máfia forte da Flórida é a máfia venezuelana. São os milionários venezuelanos que fugiram do Hugo Chávez, do Maduro, e que estão lá fazendo conspiração, dando dinheiro para o Guaidó virar presidente de matéria plástica e tal. Bom, mas aí eu estou me dispersando. Negaram, vai, toda vez que eu ia, cadê? Não sei o quê, pá, não pode, não tem. E em 2005, portanto, lá se vão 15 anos, o Brasil foi escolhido o país do ano na Bienal do Livro de Cuba. E eu fui convidado porque eles estavam lançando lá o Olga, eu acho. E, como era o Brasil homenageado, tinha um monte de gente do governo lá. Estava o Ciro Gomes, que era ministro do interior, governo Lula, primeiro governo Lula. Estava o Ciro Gomes, estava o Gil, que era ministro da Cultura, estava o Zé Dirceu, que era chefe da Casa Civil, estava, não me lembro mais quem. E eu estava na condição de autor. E aí fizemos muita coisa junta, ficamos juntos lá, o grupo brasileiro. E na véspera de ir embora, a gente ia pegar um avião às 7 horas da manhã, nós fomos lá para o Bodeguita del Medio fazer um jantar de despedida. E eu estou ali jantando, toco o celular e diz: o coronel fulano de tal quer falar com você. Um coronel que eu acho que o nome dele era Frio. Coronel Ricardo. Eu acho que ele não chamava Coronel Ricardo. Que já era um amigo meu, que era ligado a um dos chefes de serviço de inteligência. Eu falei: olha, eu tô num jantar aqui, estou com 3 ministros e tal, mas se for uma coisa urgente, eu posso ir para aí. Ele falou: não, então vocês tomam um café da manhã, amanhã. Eu falei: só que a gente tem avião às 7 horas da manhã. Ele falou: então, para um minutinho, não sai daí, não. Daí, 10 minutos, entra o coronel no restaurante. Eu falei: opa, ou veio me prender ou veio trazer presente. Me chamou para um canto e falou: lembra aquela história que você está correndo atrás dela aí há vários anos? Eu falei: lembro. Falou: o comandante mandou liberar para você. Bom, aí eu comecei a trabalhar e eu fiquei 2 anos fazendo viagens para Cuba, para Miami, para Nova York, para o México, que eram os pontos. Fui uma vez a El Salvador, que era um país que forneceu vários mercenários para os atentados, e dos 10 presos, 5 fizeram isso que a gente chama aqui no Brasil de delação premiada. 5 entregaram, os outros 5 em troca da libertação, com nome falso e com uma bolsa eterna de $1.500 por mês. Você pode escolher se você quer ser australiano, brasileiro, o que for. Eles te preparam toda a documentação, tudo. Documentação não é falsa, aparentemente, é real, porque o Estado australiano colabora, se você for para a Austrália, colabora com isso, com os Estados Unidos, a gente faz documentação como se fosse natural. 5 toparam dedar os outros 5 e se mandaram. Não sei onde estão. Podem estar aqui em São Paulo, podem estar em Belo Horizonte, alguns deles. E 5 disseram: não estávamos cometendo crime nenhum, não. Ao contrário, nós estávamos aqui prevenindo crime.
Não tem conversa fiada. E aí, muito por vingança, por causa da coragem deles, da honestidade, eles foram condenados a penas monumentais. Tem um deles, o Gerardo, que era o chefe da missão, o Gerardo pegou 2 perpétuas e mais 15 anos. E ele brincava comigo, quando ele estava na cadeia, que ele dizia o seguinte: porra, se eu ainda fosse católico, cristão, eu corria teria a possibilidade de morrer, nascer de novo, cumprir outra perpétua, morrer, nascer de novo e cumprir mais 15 anos. Então, eu precisaria viver 3 vezes para pagar a pena a que eu fui condenado. E aí começou uma campanha mundial pela libertação deles, uma campanha da qual eu participei. Uma vez por ano a gente ia para Washington em junho, eu não sei porque que era junho, e vinha gente do mundo inteiro, artista, ativista. Foi quando eu me aproximei desse pessoal, Oliver Stone, Danny Glover, Angela Davis. Foi nessas manifestações que a gente fazia, já com o Obama presidente. Tem muita foto disso, da gente na porta da Casa Branca com os cartazes Obama, give me 5. Era engraçado, porque você ia com o artista. É como se você for para a porta do Palácio do Planalto com o Chico Buarque, com o Caetano, né? Todo mundo conhece. Então, juntava gente na porta da Casa Branca, menos pela nossa manifestação e mais para ver os artistas. E aí, eu publiquei o livro foi um sucesso muito grande, não só aqui, mas foi publicado nos Estados Unidos, foi publicado na Inglaterra, foi publicado na Finlândia, foi publicado em Cuba, foi publicado na Espanha, no México. Aguarde a segunda parte da entrevista com Fernando Moraes.